Para compor a mesa, eu chamaria o professor Roberto Assunção. O professor Roberto é do curso de Engenharia Mecânica da Unicamp. Ele vai estar tratando de um tema. O tema ele vai ser abordado através da apresentação da origem e do propósito do processo de Bolonha, analisando as consequências imediatas do ponto de vista dos estudantes, dos professores e da instituição universitária. Também abordará o campo específico das engenharias e mudanças na estruturação dos cursos de graduação, nos conteúdos e nos paradigmas de ensino-aprendizagem. Se depois tua fala for para além disso, professor, o senhor fique à vontade para nos colocar da parte. Convidamos também o professor Leandro Tessler, da FGV, da Unicamp, coordenador da Conveste. O tema abordado será em relação aos princípios da estruturação da Universidade Nova, bem como sua organização curricular. Apresentará também a proposição da REUNE. E ainda a professora Elizabeth Pereira, dessa faculdade, da Faculdade de Educação da Unicamp, que apresentará as razões que levaram a Universidade de Harvard a desenvolver uma grande discussão entre professores e alunos a respeito da necessidade de atualizar o currículo para esse novo século, bem como a estruturação curricular resultante dessa discussão. Agradeço desde já a presença desses colegas, a presença de vocês também, desejando que nossas discussões sejam bastante profícuas, que a gente possa mesmo expandir e nos aprofundar nestas temáticas. E o tempo que a gente vai dispor para cada um dos palestrantes são de 20 a 30 minutos. E nós pensamos, então, organizando a fala deles numa sequência. Em seguida, nós vamos abrir para o debate, para a discussão, para as dúvidas do grupo. Então, vamos iniciar com o professor Roberto? Pode ser, professor? Então, o professor Roberto vai ter uns 20 a 30 minutinhos. Para quem tiver alguma questão, talvez interessante ir anotando, para depois a gente recuperar isso. Eu gostaria também de agradecer esse primeiro evento que nós fizemos de inovação curricular, foi uma parceria entre alguns grupos de pesquisa aqui da Faculdade de Educação com a Pró-Reitoria de Graduação naquele momento. E hoje a gente conta com a presença da professora Vera Dutra, que é assessora da Pró-Reitoria da Graduação. Então, desde já a gente agradece a presença da professora Vera. E na ocasião também a professora Kátia Stancato fazia parte também era representante também junto à Pró-Reitoria de Graduação e também colaborou com o evento naquela ocasião. Então agradecemos também a presença de vocês. Professor Roberto, a palavra é sua. Muito obrigada pela presença. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer muito essa iniciativa da Faculdade de Educação, que é muito importante para a Universidade Nacional. Então vamos começar falando um pouquinho da Europa. Queria primeiro comentar com vocês que eu não sou especialista em reforma curricular, nem nesse processo de Bolonha. O que aconteceu é que nos últimos 2 ou 3 anos aí eu acabei me envolvendo um pouco com a educação, participando de alguns congressos na área de engenharia, das engenharias, vamos dizer assim. E, por coincidência, o último aconteceu em Portugal, quando estava sendo implementado o primeiro ano desse processo aí de reestruturação universitária europeia lá em Portugal. Começou do semestre 2007, segundo semestre, e a Europa tem, os países têm até 2010 para implementar esse processo, né? Então vou tentar um pouco transmitir um pouco do que é o processo, do que aconteceu nos últimos anos e falar um pouquinho a minha preocupação. Não vou ficar específico na área das engenharias. O que acontece com as engenharias talvez seja o caso mais drástico além da medicina,
é que esse processo prevê uma redução do número de horas dos cursos de graduação. E para as engenharias isso eu acho que é um pouco mais significativo que para outras modalidades, para as licenciaturas principalmente, porque é um curso tradicionalmente de 5 anos. Né? Então a coisa é mais forte um pouco em engenharia. Então vou falar um pouquinho do processo, como é que começou o processo, um pouquinho da história do processo, e tentar estabelecer um pouco da conexão aí dos reflexos do ensino pós-Bolonha, pós esse processo de Bolonha, tanto na instituição universitária quanto nos mais interessados. Aí somos nós, os professores e estudantes que vão participar desse. De alguma forma a gente acaba tendo reflexos disso, porque a Europa é um continente agora, né, muito importante, né? Ela está atuando em bloco. Isso faz com que os reflexos sejam mais fortes do que simplesmente um país ou outro estivesse reorganizando a sua estrutura de graduação. Aliás, uma coisa que eu estava pensando é que, o caminho para cá, é que a gente fala que reforma é uma coisa que ninguém gosta, né? Mas parece que esse ditado popular não é muito verdadeiro, não, né? Comunidade feminina, por exemplo, as mulheres gostam muito de transformações, né, de reformas. E ontem, por coincidência, eu tenho um automóvel que tem uns 37 anos, ele vai fazer agora em julho, e eu levei para fazer uma pequena reforma, e o moço que me atendeu na oficina, ele só tem carrão lá na oficina, ele falou: o seu carro eu aceito porque eu gostei do carro, vou fazer uma reforma. E tem um lado, não sei, bucólico aí de trabalhar com uma coisa mais antiga, né? Então a gente está muito acostumado a pensar que reforma não é agradável, né? Só a criança que gosta de trocar a fralda quando está molhada, mas eu ia até mencionar, acho que é algo que o professor Leandro vai falar. Nos últimos 2 ou 3 meses começaram a acontecer uma série de boletins. A Sociedade Brasileira de Física, uma sociedade bastante organizada, e eu vi uma transparência que o professor Leandro vai falar aqui, que é do professor Luiz Davidovich, né, que estava pensando em uma reforma, tudo. Eu acho que, imagino que o tema que ele vai tocar está bem centrado nisso. Então a gente olha a reforma de uma maneira meio pé atrás, mas no fundo todo mundo gosta de reforma, né? O ditado popular mesmo não é tão verdadeiro. A questão é saber se a reforma vai mexer na estrutura, né? Apesar de uma analogia com uma construção, o Descartes era um cara que falava que era melhor uma casa feita por um arquiteto ruim do que por uns 10 arquitetos excelentes, né? O arquiteto ruim pode fazer uma casa feia, mas vai ser harmoniosa, pelo menos, vai ter algum sentido. Agora, 10 excepcionais arquitetos falam fabricar um monstro, né? E uma coisa assim, estilos diferentes. E numa reforma, a gente, nessa analogia, a gente precisa tomar cuidado com aquelas paredes que vão ser derrubadas, o que pode mexer, né? Se vai mexer na estrutura, se vai ser apenas uma coisa mais superficial. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho a história do Bolonha e deixar que vocês decidam aí se vocês acham que a reforma é estrutural, é boa, é ruim, os outros adjetivos. Aí, uma síntese dessas mudanças, que estão induzidas pelo próprio documento de Bolonha, que já tem 8 anos, é uma mudança na estrutura dos cursos de graduação, através do sistema de 3 ciclos, graduação, mestrado e doutorado. Tem algumas mudanças de conteúdos decorrentes da mudança de tempo, né? E de paradigmas até do processo de ensino-aprendizagem. E foi criado aí um sistema de créditos acadêmicos, o ECTS, né? Que é o Sistema de Créditos, de Transferência de Créditos Acadêmicos Europeu,
que visa aí, assim, em princípio, o mais importante é garantir mobilidade de um estudante, de tal forma que ele possa cumprir parte do curso numa instituição, mudar de instituição, eventualmente tirar o seu diploma, passando por 2, 3 instituições de uma forma organizada e, sobretudo, previamente acordada entre todas as instituições universitárias. Então, os fundamentos aí que vão provavelmente gerar mudança de conteúdo, né, é promover uma articulação do conjunto de todas as disciplinas do curso. Elas vão passar a ter um caráter um pouco mais sistêmico, né, não vão ser simplesmente justapostas, como se pode pensar no sistema de créditos. Deve aumentar a carga de pesquisa, de estudo fora da sala de aula, e é possível, a pergunta é que caminhe para uma abordagem um pouco mais fenomenológica daquilo que acontece usualmente hoje nas universidades. Então, o documento de Bolonha, ele comemorou aí os 900 anos da Universidade de Bolonha, em 99, foram 29 ministros de estados que assinaram ele naquele momento. O objetivo é, naquele momento, e continua sendo isso, elevar o grau de competência da Europa, né? A Europa está atuando mais unida, como um bloco, aumentar e gerar empregos e garantir mobilidade de estudantes e de profissionais, né? Profissionais, tanto profissionais que vão ser formados, tanto os estudantes formados, quanto de professores também, pesquisadores. Isso está muito articulado com outros programas europeus aí de levar pesquisadores para a Europa, como aquele o European Young Scientist Project, uma coisa assim. São dotações aí da ordem do Prêmio Nobel para algumas universidades que vários pesquisadores do mundo inteiro concorrem, tendo por objetivo levar europeus não residentes lá voltar a morar na Europa, né? Uma certa competiçãozinha com Japão e Estados Unidos. E como a Europa tem uma importância grande, são esperados aí reflexos da educação depois da implantação total desse processo nos outros demais continentes, né? Tem uma certa... Eu estou enfatizando aqui uma influência americana, mas tem mesmo influência americana nenhuma reforma é feita assim muito espontaneamente. Isso aqui é uma cópia de um documento europeu das preliminares da discussão do processo. Eles estavam... A ideia deles, né, que os Estados-membros lá têm uma porcentagem de comprometimento do PIB na ordem de 5%. E esse valor é mais ou menos aquilo que os Estados Unidos aplica também. Agora, acontece que as despesas públicas aí na Europa, esses últimos anos aí são, digamos, os começos dos anos 2000 aí. Eles diminuíram nesse período. E começou a haver um distanciamento, então, com relação aos Estados Unidos, esses números aí, 1,1% do PIB da União Europeia, quando os Estados Unidos atingem 2,3%. Além disso, uma reclamação dos europeus é que nos Estados Unidos existe muito financiamento privado para ensino e pesquisa. Eles veem que a dotação que se consegue de verbas, principalmente a projetos de defesa, são muito grandes, tem investimento de empresas. E os estudantes que se formam na Universidade Americana, eles criam um vínculo com a universidade, muitos deles fazem doações depois para a universidade, as empresas fazem doações, etc. Então, os americanos são muito competentes nessa arrecadação de dinheiro para ensino e para pesquisa. Isso está citado nessa frase. As grandes universidades de investigação privadas possuem, em muitos casos,
um patrimônio considerável, constituído progressivamente por meio de doações privadas, em especial das associações dos licenciados. Eu não tenho certeza, mas que o Grupo Votorantim faz uma doação substancial para a Universidade Americana. Não sei se é Pittsburgh, que é onde o Dr. Antônio Emílio teve um vínculo durante algum tempo. Muito bem, então o histórico do processo começa com essa carta magna da universidade, que foi assinada aí por alguns reitores em setembro de 88. Aí a declaração de Sorbonne, em maio de 98, e a declaração de Bolonha mesmo, em 99. Né? E segue-se a isso a formações de comissões gerais, e comissões em cada país membro. Originalmente eram 29 os que tinham se comprometido com o processo, agora estão em 45. 45 países da Europa estão nesse acordo aqui. E a ideia, a base, então, de todo esse processo, do documento, era que, tirando aí as particularidades de cada país, deve ser possível ao estudante em qualquer estabelecimento de ensino superior, não só universidades, tá? Politécnicos, qualquer estabelecimento de ensino, ele iniciar sua carreira acadêmica numa instituição, continuar seus estudos e concluir sua formação superior e obter um diploma europeu que vai ser reconhecido em qualquer universidade de qualquer estado membro. Isso pressupõe, então, que as instituições de ensino elas passem a funcionar de um modo bastante integrado, né, em termos curriculares, e num espaço que está antecipadamente delineado para aquele estudante saber o que vai acontecer. E tem que ter mecanismos de formação e principalmente de reconhecimento dos graus acadêmicos que já estão definidos de início. Na prática, está estabelecido um sistema de 3 ciclos. Isso aí é cópia do Ministério da Educação de Portugal, por isso está escrito designação nacional, aí é designação nacional portuguesa. Primeiro ciclo de 3 anos, que seria a licenciatura, embora eles reconheçam que deveria ser bacharelado. Um segundo ciclo de 2 anos, que é o mestrado, e o terceiro ciclo aí de 3 a 5 anos seria o doutoramento. Para algumas modalidades de graduação, esses 3 anos aí podem não ser muito significativos, mas tem alguns casos, por exemplo, engenharia, algumas engenharias aí mais modernas, que é uma diminuição grande, aí perde-se, diria, 1 ano e meio de graduação. Né? Eu tive um jantar meio complicado, foi em Lisboa, uma menina que estava fazendo graduação em engenharia e o companheiro já formado em engenheiro. E ela, já entrando nesse processo, e o argumento dele, engenheiro formado, é que ele fez um curso de graduação com 50 cadeiras, como eles dizem, né? Um curso pleno. Né? E ela vai fazer com 36, algo assim, de acordo com o novo processo. Então, além do lado machista, sei lá, ele falava que o diploma dela não pode ser igual ao dele, porque ele trabalhou muito mais, teve muito mais horas de dedicação. Talvez não seja muito assim. Agora, de qualquer forma, esse processo tende a desembocar numa harmonização generalizada aí das estruturas educativas que assegura a formação superior numa Europa de 45 países. Né? Então, os sistemas de ensino devem ser dotados de uma organização estrutural de base idêntica. Essa harmonização de estrutura de ensino superior, então, tem que conduzir, objetivo, a uma Europa da ciência e do conhecimento e, mais concretamente ainda, um espaço comum europeu de ciência e de ensino superior
com capacidade de atração à escala europeia e internacional. A Europa está se impondo ou reimpondo, né? Tem diferenças de país para país. Essa tabelinha aí é de 1 ano e meio atrás, e Portugal ainda não está na jogada, não tinha fechado. Dentro de Portugal estavam ocorrendo muitas reuniões, como em todos os países, mas não tinha fechado ainda a discussão. Então, os números ali são a graduação mais mestrado em anos. Então, tem algumas coincidências. Áustria, Dinamarca, pensando em fazer em 3 mais 2, mas tem casos aí bem diferentes, aí 3,5 mais 1,5 para Holanda, a Itália num sistema interessante, 1 mais 2 mais 2, pelo menos peculiar, interessante. 1 ano básico, depois 2 anos profissionalizantes, isso seria a graduação, e 2 anos depois seria o mestrado. A Inglaterra optando por um 3 mais 1, Inglaterra, em relação à Inglaterra, o mestrado acho que não é muito significativo, então eles estão se adaptando ao sistema. Então, o que a ideia fundamental aí, prática, é a criação do ECTS, que é um instrumento de mudança de paradigma de formação dos graduados, né? Então, oficialmente, o ECTS é isso aqui. É um sistema em que o trabalho efetuado pelos estudantes da área científica é expresso no valor numérico, que tem em consideração as horas de trabalho do estudante na globalidade de suas atividades. Então, é só a sala de aula, mas são todas as atividades programadas na universidade. Então, ele faz parte de um conjunto de medidas que vão suportar esse novo paradigma, que é a organização do ensino centrado no aluno e nos objetivos de formação. E passagem no sistema curricular tradicional, da justaposição de disciplinas, para um sistema centrado no desenvolvimento de áreas mais alargadas, né? E, tendo por um desenho final, estimular aí o prosseguimento dos estudos, graduação, depois mestrado, depois doutorado. E, obviamente, garantir mobilidade na formação. Então, esse ECTS, falei 15 minutos? Mais? Tem mais 10 minutos? Para meia hora tem. Então, mais 5. Em termos práticos, então, o ECTS que é uma unidade de crédito acadêmico, eu não gostaria muito de dizer isso, mas acho que, simplificadamente, a Europa tem uma base monetária que é o euro, e o ECTS é uma base monetária acadêmica, virou um número, né, que vai ser associado ao currículo de cada estudante lá, ele cumpriu tantos ECTS. Muito simplificadamente, claro, né? Isso é um modo de organização. Aí o primeiro ciclo tem 180 ECTS, basicamente 10 horas é um ECTS, isso vai corresponder então a 3 anos. No segundo, que é o mestrado, 120, e o terceiro ciclo, doutorado, praticamente 0, tem algumas situações que vai ter um pouco de ECTS. O que já está acontecendo é, de fato, ter uma modificação já nas avaliações, no processo de condução das disciplinas. Então, no primeiro ano, se espera que o tempo dentro de sala de aula seja maior que 60% e o tempo fora de sala de aula menor que 40%, o tempo de estudo autônomo. Isso deve se inverter no terceiro ano, aí quarto ano já entraria no mestrado, né? Para o oposto, né? O menor tempo dentro da sala de aula e maior tempo de estudo autônomo, que é uma coisa, acho que natural, que a gente já vem fazendo em outros lugares. Bom, o processo de Bolonha
aparentemente ele foi influenciado pela necessidade da Europa se autoafirmar e está tendo reflexo, principalmente em alguns países que têm uma ligação mais forte com a Europa. A Austrália, por exemplo, em 2006, realizou uma série de encontros ali para discutir as influências de Bolonha lá na Austrália, e quem quiser dar uma verificada no que aconteceu, tem um site aí. E essas particularidades do processo de Bolonha, estão listadas algumas aí, principalmente com relação aos estudantes agora, né? E eles vão ficar mais soltos, essa é a ideia, né? Porque vai ser levado muito em conta o que eles vão fazer fora da sala de aula, né? E essa tentativa de garantir mais mobilidade na formação, pelo que eu vi, está se transformando em uma habilitação, assim, por exemplo, na área de ciências exatas e engenharia, vai ser menos específica e tentar voltar a ter um engenheiro pleno, né, sem grandes habilitações específicas aí. Então é uma formação mais em engenharia, em ciência da engenharia e não simplesmente em engenharia. Que é o oposto do pré-Bolonha, onde a gente tem uma rigidez da formação, né? Às vezes a pessoa até, tem escolas aqui, caso brasileiro, que a pessoa entra numa engenharia e tem que terminar aquela engenharia, se ela quiser mudar dentro da própria instituição, tem que praticamente fazer outro vestibular. Tem mecanismo de troca, né? Muito ruim para um caso de um jovem de 17 anos de idade que entra na universidade e descobre que não era bem aquilo, quer mudar, não tem jeito. A identificação dos conteúdos agora vai ficar uma responsabilidade muito maior dos estudantes, né? E a organização do ensino vai ficar menos associada à formação do formador. Aquilo que acontece muito do professor dar aula da sua especialidade, acho que isso vai caminhar para um sistema mais, talvez democrático até, de distribuição do conhecimento entre diversos professores, uma coisa assim. E a avaliação, claro, dos estudantes não vai levar em conta apenas aquilo que acontece naquela determinada disciplina, tem um pequeno componente de geral, né? Então, acho que isso, sob certo aspecto, traz umas responsabilidades bem diferentes que a gente está acostumado. Por exemplo, essa organização do ensino baseada na globalidade das disciplinas do curso vai ficar sob responsabilidade da instituição. A instituição universitária vai ter que se organizar de uma forma um pouquinho diferente para cumprir esses protocolos. Por outro lado, o professor vai ter que ter talvez uma visão mais abrangente da disciplina para poder satisfazer um estudante que está com mais tempo livre para fazer pesquisa, para ter um estudo autônomo. E a garantia da formação sólida global vai estar em cima dos estudantes. Eles vão ter que escolher bem o que vão fazer e o tempo livre que eles vão ter para poder ter uma boa formação. Então, isso é uma visão, né, que está meio delineada, de formação de grupos institucionais, que no Brasil se confunde muito ensino superior com universidade, né? Não necessariamente, né? Então, esses grupos institucionais podem ser agora mais amplos, né? Universidades, politécnicas, que é uma coisa já tradicional, e centros de pesquisa, empresa, unidades pequenas de investigação que vão se correlacionar com universidades. Até porque, em muitos casos, alguns graus só vão poder ser oferecidos pela universidade. O grau de mestre, por exemplo, eventualmente pode acontecer em algum politécnico, mas a Europa vai limitar o grau de doutor às universidades. Então, pode ficar cada vez mais comum uma carreira começar, um estudo começar no politécnico e que tenha lá um convênio, um acordo com a universidade para complementação dos graus. Talvez ocorra
mais forte agora um grupo de professores atuando numa determinada disciplina ou num tópico da disciplina, e obviamente os estudantes vão ter que se dividir em trabalho mais em grupos, né, centrados em temas, em projetos, para compensar essa diminuição de horário de estar em sala de aula. Então, terminando, eu tinha reunido aqui alguns discursos, meio que colocar um contraponto, os discursos de 2007 da reitoria de Princeton e de 2007 também da reitoria de Harvard, que vai ser falado aqui depois. Eu vou resumir um pouco isso aí. Nos Estados Unidos estava acontecendo acho que tem até uma frase aqui da reitora de Harvard, são duas reitoras, Princeton e Harvard atualmente. Então ela estava comentando que a educação americana, em 2007, está num estado de paradoxo, sendo às vezes celebrada, às vezes aniquilada, né? E comentando que uma série de escritos desde os 80 tem carregado a universidade aí com a pecha de que estão ensinando muito pouco, custando muito caro, né? Desprezando os estudantes, enfim, tem uma cobrança realmente por resultados, né? Que ela conta um caso particular aí da obsolescência. É interessante ler esses discursos. Eu acho que eu posso depois enviar o link aí para a professora Elizabeth. Está aqui. Entrar no site de Harvard, no site de Princeton, o discurso dos reitores, o do ano passado, foi o início do semestre, né? E o interessante, tem uma frase aqui, essa frase aqui de Harvard, né? Ela se propõe a fazer uma definição, dizendo que a essência da universidade é aquilo, uma coisa assim, essencialmente não contável, não contabilizável, né? Ou seja, também não pode ser simplesmente avaliada no presente. A universidade não é só o resultado dos próximos 10 ou 15 anos, também não é aquilo que o estudante de graduação vai se tornar, não é só profissionalizar o indivíduo, é dar um grau de engenheiro, de biólogo, de químico, né? É muito mais que isso. Talvez seja, ela diz aí, um modo de se modelar toda uma vida, né? Então, queria concluir com isso, que parece que o processo de Bolonha começou um pouco movido a combustível americano, a Europa tentar se afirmar novamente, né? O euro é o ECTS agora, e os Estados Unidos estão, com todas as controvérsias que podem acontecer no sistema americano, esse discurso de Harvard mostra bem que o papel da universidade talvez não seja simplesmente o de profissionalizar, né? Talvez seja mais que isso, como diz a reitora. Bom, finalizando, eu deixaria umas 2, 3 questões aí, que, pensando nisso que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, né? E por que será que os graduados em Princeton vão realizar doações para Princeton depois? E será que a mobilidade, o excesso de mobilidade, não vai descaracterizar o vínculo institucional? Né? Garantir que o estudante possa ficar mudando muito E depois, mestrado e doutorado vinculados à graduação. Doutorado não, mas mestrado, que está mais vinculado à graduação. Será que não está caracterizando ou descaracterizando, né, aquilo que é uma habilitação, aquilo que é uma especialização? E, sobretudo, que tipo de paredes podem ser mexidas, estão sendo mexidas, e se essas reformas aí vão fortalecer a instituição, a graduação, o estudante, o professor ou o mercado, isso aí. Então, desculpa aí pelo excesso.
Muito obrigado. A gente abre depois para os questionamentos, mas muito obrigada pela apresentação, professor Roberto.